Olá, sejam bem-vindos ao Pod Prof, um podcast para professores transformadores. Oi, gente, eu sou a Jamara. E eu sou a Carol. Jamara, o que pode hoje no nosso primeiro episódio? Carol, hoje pode no nosso primeiro episódio possibilidades, liberdade e futuro. Essas 3 palavras vão nortear a nossa conversa de hoje. Ai, que bom, querida. Estamos juntas aqui no nosso primeiro episódio. Sim, estamos juntas. Podcast para conversar, né, sobre muitas inquietações que nós temos e vontade aí de transformar, né, na educação. É verdade, Carol. Então, o nosso podcast, ele surgiu aí dessa inquietação nossa, né, e das nossas trocas que a gente tem feito aí ao longo de vários anos, né, e a gente entendeu que a gente não podia guardar tudo isso só pra gente, que a gente precisava mostrar e compartilhar, né, com os professores transformadores também, um pouquinho do que a gente tem compartilhado no nosso dia a dia, na nossa vida de professora, na nossa vida pessoal também, né, Carol? A gente vai vivendo aí os desafios de sala de aula e buscando melhorar. Então, hoje o nosso podcast, ele é para isso. E a Carol vai falar para vocês um pouquinho como surgiu o nosso podcast. Então, a gente conversando muitas vezes, né, Jamara, sobre tudo que se passa ali no nosso meio da educação, e a gente vê que tem muitas possibilidades, né, possibilidades aí para transformar mesmo a realidade de muitas pessoas, começando ali na sala de aula, nos nossas crianças, nossos alunos, e também por meio de uma visão de futuro, de enxergar que esse futuro ele é próximo, está acontecendo agora, muitas mudanças no mundo. E o professor, como é que esse professor atua nesse mundo se tudo tem se transformado? E a gente vai continuar da mesma forma que a gente trabalha há séculos atrás, e a gente sempre conversa sobre isso, sempre, né, Jamara? Então, sempre. A gente acredita também que tem muitas pessoas para a gente poder conversar, para a gente trazer aqui, para dialogar, que fortalece essas nossas reflexões, que nos ajuda aí a enxergar além. E esse podcast de hoje tem um tema muito especial, que é o professor do futuro, as possibilidades, né, essa liberdade de ação e esse futuro que a gente acredita que temos muito a realizar. Isso. E o nome do nosso podcast, né, Carol? O nosso podcast é o Pod Prof, porque quem nunca em sala de aula, né, já escutou uma criança ou várias ou todas ao mesmo tempo perguntando, pode, prof? Então, o nosso podcast, o nome do podcast surgiu por conta disso, né, Carol? De tanta gente ouvir das crianças, pode, prof? Então, a gente entendeu que seria a essência do nosso podcast, esse nome aí. A gente espera que esse nome ele possa ser levado aí também para vários lugares. E a gente queria agradecer, né, Carol, a Aline, porque a Aline, gente, é uma professora empreendedora da Demais Brindes Personalizados. Olha a nossa caneca, gente. Ai, muito chique. Pode, prof, gente. Quem fez essa caneca pra gente é a Aline. A Aline, professora empreendedora, tá vendo? Então, a gente vai falar muito sobre isso também, né, das possibilidades que um professor tem para atuar, né? A Aline não saiu da educação, a Aline continua na educação, sendo empreendedora também e ajudando a gente aí na nossa caminhada. Obrigada, Aline. Então, esse nome Pod Prof também tem a relação com as crianças, né? Em homenagem a elas, assim, que tem uma potência muito grande e às vezes ficam sempre presas ali em poucas possibilidades. Então, perguntar pra gente o tempo todo, pode, professor, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso fazer isso. E a gente acredita numa liberdade de expressão, né? Então, como isso pode acontecer no cotidiano? Mas antes, acho que, Jamara, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho do seu percurso, de como você chegou até aqui, qual a sua caminhada aí na área de educação. Ai, gente. Então, eu já trabalho há um tempo em escola, em sala de aula, né? Então, acho que como toda professora, né? A grande maioria das professoras, sempre criança, né? Gostava muito de brincar de dar aula, né, gente? Então, não foi diferente comigo também. Então, isso teve sempre no meu coração, apesar de ter tido vontade de fazer outras coisas também. Mas, no final das contas, né? Eu fui para a área da educação. E, então, eu sou professora, formada
formada, pedagoga com muito orgulho, eu acredito muito na transformação, principalmente nos dias que a gente tem vivido hoje em sala de aula, né? Então, tenho essa inquietação, né? Tenho muita vontade de pesquisar cada vez mais sobre as infâncias e de entender que a gente vive um processo de continuidade, né? Desde os pequenininhos até para sempre, né? Então, eu acredito muito nisso. E hoje eu estou aqui, professora, pedagoga, educadora, para poder mostrar para vocês que é possível a gente viver uma educação diferente, né? Então, é isso. Ah, que legal, Jamara. Você, junto comigo no ensino fundamental, Isso. Né? Nós somos professoras do ensino fundamental. E vou contar um pouquinho aqui da minha caminhada, que também inicia como pedagoga, sou formada, graduada em pedagogia, tenho pós-graduação em psicopedagogia, né? E esse percurso aí dentro de sala de aula já vem há 25 anos, né? Estou consolidando esse ano e dentro desse percurso, dessa caminhada, eu vi muitas possibilidades ali de me aperfeiçoar com os estudos. Então, a busca por entender melhor como tudo isso acontece, como eu posso potencializar o meu trabalho, as minhas ações, né, dentro da escola, eu comecei a buscar, né, muitos estudos e cheguei até encontrar a abordagem educativa de Reggio Emília, uma abordagem italiana que inspira aí o mundo todo, e hoje me encontro como parte da mesa diretiva da Rede Solari Brasil, que faz ali um trabalho de intermédio, de divulgação da abordagem no Brasil, né? E levo isso como uma inspiração para os meus dias, né? E quero trazer essas inspirações aqui para o nosso diálogo também. Ou seja, gente, tô aqui só para aprender com a Carol, né? Como vocês perceberam. Nada disso. Vamos aprender muito umas com as outras e com os outros também, né, Carol? Isso, porque eu acho assim, é muito bom quando a gente pode fazer essa troca, né? Quando a gente está conversando, a gente, muitas vezes, uma ajudou a outra, né, Jamara? No nosso dia a dia, quando a gente trazia ali dificuldades, né? E aí uma contando como é que a outra viveu tudo aquilo e Sim. ajuda sempre, né? Então, não tem como desvincular a teoria da prática. Isso. Então, a gente junto, conversando, trocando, e também tem esse processo de o professor, quando ele está muito sozinho dentro da sala dele, né? Às vezes ele se sente impotente ali, que tá para poder pensar estratégias. Eu acho que é muito mais rico quando a gente está junto, trocando, conversando, dialogando. Isso, né? E essa nossa sintonia, né, chegou até aqui agora. Sim, chegou ao Pod Prof. E eu acredito muito nessa educação que a gente faz junto, né, diariamente. Eu percebo muito isso, né, que nós temos muitas possibilidades hoje em dia, mas em algum momento os professores guardam muito, né, o que faz em sala de aula, as suas práticas, a sua base teórica também. Então, hoje eu vejo que a gente precisa ampliar isso e compartilhar, né? Eu acredito que quando a gente faz junto, a gente cresce junto também, né? E no final das contas, quem ganha são as crianças, né? Então, e não só as crianças, a gente ganha muito também, né, Carol? Quando a gente faz essas trocas, isso que a gente tá fazendo aqui hoje, é algo que a gente quer que todas as pessoas, todos os professores possam fazer, né? Porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente se fortalece, né? Então, quando a gente tem essas trocas, quando a gente se sente seguro no outro, o nosso trabalho, eu acredito muito que ele vai ampliando, e vai ampliando várias coisas, inclusive a nossa percepção do fazer sala de aula, né? Isso, quando a gente fala de possibilidades, né? A gente colocou essa palavra aí como uma articulação aqui dentro da nossa conversa. Possibilidades, né, nós temos inúmeras como profissional da educação, né? Então, além de professor em sala de aula, a gente tem aí um campo vasto que a gente vai falar sobre isso, né, durante o nosso percurso aqui do podcast. Mas eu também queria falar sobre as possibilidades que a gente pode trazer de transformação para a realidade que a gente vive, né? Então,
dentro de uma escola, né, a gente tem ali uma mini sociedade, eu gosto de dizer, né, as crianças, os adultos, a gente tem possibilidades inúmeras de construir muito conhecimento, muita aprendizagem, né, coletiva. Então, a gente está junto, investigando, pesquisando, buscando, é uma postura que todo educador precisa levar, né, dentro dele, ali naquele ambiente, para poder trazer realmente transformação. Então, eu vejo que quando eu mudei, assim, essa minha percepção do meu papel como educador dentro da escola, eu vi construir, assim, muitas aprendizagens inusitadas que muitas vezes eu nunca imaginava que poderia acontecer. Então, dar voz às crianças, ver as crianças, escutá-las mesmo, isso fez toda a diferença, mas não escutar somente a voz, né, mas escutar também os elementos de todos os sentidos que elas se compõem, né, as expressões das crianças, como ela se encontra naquele dia, né, as emoções e as formas que elas se expressam, que são diversas. Então, a gente está com esse olhar atento, esse olhar empático dentro da escola, eu acredito que faz toda a diferença. Isso mudou, isso transformou a minha postura e transformou a minha prática. Então, eu acho assim que essa teoria, junto com a prática, me fortalece a cada dia e a gente gosta de compartilhar, né, Jamara? Não tem jeito. A gente gosta de compartilhar. E eu falo muito que a sala de aula ela é um universo muito particular também, né? Quantas coisas, quantas possibilidades acontecem naquele espaço, né? Então, quando a gente pensa que nós estamos em uma sala de aula com outras pessoas, né? Com outras possibilidades, a gente automaticamente precisa mudar um pouco a nossa visão, né? De que nós estamos ali naquele ambiente, que ele é um ambiente transformador e ele precisa ser transformador para todo mundo que está lá, não só para mim. Então, não posso ter uma visão de sala de aula focada em mim e somente nas crianças também, né? Então, quando eu falo de universo, é porque acontecem coisas dentro de sala de aula que você, que é um professor transformador, tem a oportunidade de vivenciar. Então, são experiências que a gente vive no cotidiano que nos transforma, né? E nos transforma não somente como professores, mas como seres humanos também, né? Hoje eu acredito muito nessa educação humanizadora, né? Então, quando a Carol fala que a gente precisa dar voz para as crianças e permitir com que elas se expressem, em algum momento da nossa dinâmica e dos nossos planejamentos, pode ser algo doído, né? Então, às vezes eu acredito que vocês em algum momento devam pensar, né? Mas como que a gente vai abrir, né, esse leque de possibilidades, sendo que a gente tem planejamentos e calendários tão apertados, né? Mas a gente consegue, porque ouvir não é tão difícil. Quando a gente começa a entender que aquelas crianças, elas dependem ali também de se sentirem importantes, assim como nós adultos, né, Carol? Eu tava conversando um tempo desse com algumas pessoas e assim, a gente gosta de se sentir importante, a gente gosta de se sentir ouvido, né? E quando a gente não é ouvido, em alguns momentos a gente se ofende, né? Então, se a gente traz isso para a ideia de que a criança também, ela está ali esperando ser ouvida, esperando ser colocada numa posição de que ela é fazedora de sala de aula também, né? Então, eu fui entendendo que a minha sala de aula, ela é um universo de possibilidades diferente da sala da Carol, porque a Carol vai viver uma outra intensidade, outras possibilidades que não vão partir somente dela, né? Pelo contrário, quando a gente planeja uma aula, por exemplo, né, Carol? Então, a gente ou foca muito na criança, ou foca muito na gente, ou muito nas expectativas que nós vamos fazer em relação àquilo que a gente está levando como proposta. E quantas vezes a gente já teve trocas de dizer assim, nossa, foi completamente diferente daquilo que eu imaginava, né? Então, quando a gente fala de possibilidade, gente, possibilidades é isso. É uma possibilidade de você se colocar em movimento, né, de transformação, de se permitir se transformar e permitir que a criança te transforme também, né? Então, eu acredito muito hoje nessa educação, né? Nessa educação respeitadora, nessa educação que, sim, passa pela disciplina, né, Carol? Passa por uma questão organizacional, mas principalmente passa por questões humanas, né? Então, eu acredito muito hoje numa educação que se faz com respeito. E você falando isso me fez pensar o que
O que faz com que eu tenha essa postura, né? O que faz que eu tenha esse olhar respeitoso? Então, eu acho que é muito pelo reconhecimento da potencialidade das crianças, né? A gente enxergar essas crianças como potentes, como produtoras realmente de conhecimento, produtoras de cultura, isso transforma. E aí, como é a possibilidade, qual é o papel do educador dentro desse contexto, né, quando você se vê, como você disse, cheio de amarras ali, né, planejamentos, no nosso caso, do fundamental, avaliações mais definidas com datas, né, e calendário bem ajustado ali, e aí você encontrar as brechas possíveis, né? Agora, essas brechas, para que esse olhar encantado do educador passe mesmo para que as crianças também se encantem pelo aquele conhecimento, se encantem pelos aqueles processos, né? Isso só acontece, né, quando a gente está aberto, né, para essas possibilidades com um olhar atento, porque senão tudo vira no mecânico ali e realmente não tem espaço, né, para essas outras possibilidades. E quando a gente se abre a novas possibilidades, eu não sei você, mas eu sei você também, porque a gente já conversou muito sobre isso, que tem assim, acontecem coisas que a gente não esperava, e a gente se surpreende com as crianças, a gente se surpreende com as descobertas, a gente se surpreende com os processos que a gente vê. E com a gente também, a gente se surpreende com a gente, às vezes, né, Carol? Surpreende. Às vezes acontecem algumas coisas assim, que há anos atrás com certeza eu não teria essa postura, né, então, professora, posso fazer isso? Era sempre assim, hoje não dá. Né? Professora, posso? Não dá. Porque, e sempre você se colocando como se você fosse demandar um tempo muito grande para fazer aquilo ali, sendo que se você, né, diz assim para a criança, né, se você, olha só o movimento, um pequeno movimento de dizer para a criança, quando você terminar a sua tarefa, se você quiser fazer isso que você pode fazer, que depois a gente gerencia aqui, né? Então, quando você, eu vejo que a gente quer ter muito o controle, né, de tudo que tá acontecendo, mas quando você entende que o aluno é seu parceiro, você entende que aquela criança é sua parceira, ela tá fazendo sala de aula tanto quanto você, né? Então não fica algo pesado, né? Então a gente vai pensar, nossa, que difícil isso. Mas, gente, é tudo questão de escuta, né? Eu acredito muito nisso. Hoje eu acredito muito nisso, e não só na minha vida profissional, mas na minha vida pessoal também, né? Eu acho que tudo passa pela escuta. Então foi como a Carol falou, né? Se você hoje, né, entende que é muito difícil se abrir para essas possibilidades, né? Eu acredito que o primeiro movimento é esse movimento de escuta mesmo, né? De você entender que a sala de aula, ela não é só sua, né? A sala de aula, Carol, como a gente já conversou tantas vezes, ela se faz no dia a dia com todas as possibilidades que você traz e que a criança traz, né? Então, a criança, ela tem uma bagagem cultural, uma bagagem imensa também, né? E que muitas das vezes não por um querer, mas por uma cultura que a gente foi colocando dentro da gente ao longo dos anos, de que elas não são capazes, e a gente nem precisava externalizar isso, né, porque quando a gente dizia para a criança, não, isso não dá para fazer, não dá, a gente não estava dizendo diretamente para a criança que ela não era capaz, mas nesse momento ficava entendido claramente ali, né, que você não queria dar essa oportunidade para a criança vivenciar aquilo ali, né, então... quando a gente se coloca nessa posição de que hoje a sala de aula ela é feita em parceria, né, com as crianças, em parceria com a sua colega de trabalho também, essas possibilidades, essas pequenas possibilidades, elas vão acontecendo, né, e assim, e não são grandes coisas, são pequenas coisas, né, então que a gente vai juntando, e aí chega na sexta-feira a gente fala, nossa, foi difícil, mas aquilo ali valeu muito a pena, né, Carol? Você falou essa questão de ser difícil, né? Muitas vezes a gente tem esses sentimentos assim que eu vou precisar me movimentar, eu vou precisar sair da minha zona de conforto, né? A gente já conversou muito sobre isso. E isso é desafiador, né? Você tem que ter uma certa coragem, né? De se abrir para as possibilidades do inédito, algo que você não tem totalmente controle. Mas quando você dá o primeiro passo,
né? Você vê que as crianças trazem tanto, né, que não tem mais como você voltar atrás. Né? Eu falo que eu gosto muito de levar plantas, né, para o ambiente educativo, para a sala de aula, para onde eu tô, porque a planta é um movimento vivo que está acontecendo, é um ser vivo ali com o movimento. Jardineira. É meio jardineira. E aí, é uma coisa assim que não tem como parar, porque quando você traz esse movimento para dentro da sala, gente, olha aqui, essa planta era de um jeito num dia, daqui a pouco ela já está de outro, e esse movimento acontecendo, e a curiosidade das crianças, e você não tem como negar, falar, agora a gente não vai mais olhar para isso. Então, quando você dá o primeiro passo para trazer novas possibilidades, para abrir para as crianças também trazerem o que elas pensam sobre aquilo, as ideias que elas trazem, você vai sempre tendo mais e mais, assim, impulso para poder continuar nesse processo. Né? É verdade. Eu vejo muito isso, que como você falou, né? Chega um momento que não dá mais para voltar atrás, né? Porque você já criou ali um universo de muitas possibilidades e você acaba percebendo que as crianças vão fazendo esse movimento também, né? E ali eu falo muito sempre quando eu tô conversando com as crianças, eu falo muito para elas, você não pode aceitar qualquer coisa, você não pode aceitar qualquer resposta, né? E aí quando eu vejo esse movimento acontecendo de muitos questionamentos e muitas perguntas, eu falo, meu Deus do céu, eu vou ficar doida com esse tanto de pergunta, não, isso aí eu não sei responder, né? Pesquisa, pelo amor de Deus, e traz, porque isso aí eu não sei. Aí alguns falam assim, nossa, você não sabe? Eu falo, mas claro que eu não sei, olha a pergunta que você tá me fazendo, né? Ou então, às vezes, eles dizem assim, não, Jamara, não. Isso aqui que tá aqui nesse livro aqui, ó, eu acho que tá desatualizado. Aí eu falo, mas por que tá desatualizado? Porque eu vi num programa assim, que a resposta não é essa. Aí eu digo assim, não, então agora você vai, então tá, pesquisa, descobre por que não é mais assim e traz pra gente, compartilha com as crianças. Gente, isso aí você tá dando aula, né? Isso aí também você tá fazendo. Então eu digo muito isso, meu Deus, eu vou tanto dizendo pra eles que eles têm que questionar, eles têm que falar que tudo eles questionam, né? Então, aquilo, não tem mais como voltar atrás, não tem como simplesmente eu chegar na semana que vem e dizer pra eles, não, gente, vamos parar um pouquinho de perguntar, deixa eu só dar minha aula aqui e vocês vão ficando quietinhos aí, escutem, e no final da aula vocês me perguntam e aí acabou a aula, simplesmente vai cada um embora. Então, assim, hoje não existe mais isso, não tem a Carol jardineira, não tem mais como voltar atrás. E a Jamara que incentiva, né, essa questão do questionamento e de realmente ir atrás e ser ali um construtor das suas aprendizagens mesmo, não tem mais como voltar atrás, né, Carol? E aí a gente fica muito naquele dilema do tempo, né? Nossa, não vai dar tempo, eu preciso fazer isso, eu preciso cumprir isso. E o meu aluno tá ali com, sei lá, uma pesquisa, precisando vir aqui na frente para poder dar aula daquilo que eu falei para ele que ontem era para ele pesquisar, né? Então, como é que no dia seguinte eu digo, não, querido, hoje não tem como não tem mais como voltar atrás, né, Carol? Então, é um movimento que, assim, a gente, lógico, vai dosando, porque nós temos ali processos para serem cumpridos e as crianças entendem isso também, mas a gente sempre consegue encontrar, nem que seja 5 minutos ali, para permitir que a criança seja fazedora ali junto com você de sala de aula, né? Eu acho que isso tem muito a ver, como a gente falou, sobre a postura. Sobre a postura. Né? Então, quando eu tenho uma postura que abre essas possibilidades, não tem como esse olhar ser diminuído, né? Então, você tá sempre atento que alguém tá falando alguma coisa diferente. Isso. Né? Só isso já o seu alcance muda. É verdade. Né? Seu alcance muda, porque quando você já chega com uma proposta fechada, só de você passar a informação e ninguém vai fazer nenhuma intervenção, né? Aquilo ali é muito cômodo. Você fala, você traz, vamos ler isso, vamos fazer isso, e acabou. E aí, às vezes, eu acho que até isso é mais rápido, né? É muito mais rápido. Aí acaba até mais rápido, não dá nem para reclamar de tempo. É muito né? mais rápido. Mas a gente realmente tem um jogo de cintura para poder que esse movimento não acabe, esse movimento de pesquisa, gente, que é um movimento inato de todo ser humano. Toda criança, desde que nasce, desde bebê, ela está pesquisando o mundo, ela está querendo entender que mundo é esse. O que acontece? Quais as possibilidades eu tenho? O bebê é instintivo isso, desde bebê. Então, como é que a gente vai cortando, às vezes, vai tolhendo, né? Essa possibilidade que eles têm, né?
essa coisa que já é inerente deles, de todo ser humano. E aí fica uma criança que o tempo todo fica perguntando, pode, prof? Pode, prof? Se pode ou não pode? Né? É claro que isso é um equilíbrio muito grande, né? A gente tem que ter essa visão equilibrada, que eles precisam de um norte, eles precisam também de algumas rotinas pré-estabelecidas, né, para isso poder acontecer de uma forma fluida, né, mas ele só não pode ser engessado e também não pode ser mecânico. Então, algo que flui de forma mecânica não tem nada a ver com o papel de uma escola, né? Então, não é treinar pessoas para desempenhar um certo papel. Não é isso. Uma escola é um espaço de vida, né? A gente está ali vivendo, a gente está ali conhecendo, transformando, produzindo, pesquisando, entendendo que mundo é esse. E o mundo, ele não é só de informações prontas, né? Então, e a gente tem também além da parte acadêmica, a gente tem também o emocional, né? O socioemocional, a gente tem também o relacionamento, as relações entre as pessoas, né? E isso acontece entre as crianças, isso acontece entre as crianças e os adultos, e acontece entre os adultos dentro da escola. Então, eu acredito muito numa educação, numa pedagogia participativa e uma educação que preserve ali um olhar para as relações. Então, a gente precisa ter esse foco ali, né? Ou eu quero fazer simplesmente um treinamento de pessoas para que elas desempenhem tal papel. Isso, especificamente, você consegue fazer para o que precisar, né? Eu quero ter uma habilidade para alguma coisa específica. Você vai lá, treina, faz, consegue. Agora, uma escola, ela lida com o ser humano de forma integral. Então, não dá para a gente ficar pensando em só uma dimensão. Né? A gente tem que pensar nessa dimensão global, desse ser integral, e o nosso papel aí, né, Jamara? Fica um pouco mais puxado, né? Fica. Mas a gente tem que entender que nós somos profissionais. Isso. Então, o que fazer para a gente atuar de uma forma mais eficaz nesse nosso papel, que é um papel desafiador dentro da sociedade, né? De formação integral do ser humano. Então, isso a gente acredita que os estudos, junto com o diálogo, junto com as reflexões coletivas, podem nos ajudar bastante. E aí a gente trouxe aqui, né, Jamara, esse livro, tá aqui na telinha, né, para vocês verem que ele nos inspira. Esse livro eu comecei a ler, o livro é Professores, Libertar o Futuro, do Antônio Nóvoa, que é um autor português que hoje tem um papel muito importante no cenário educacional e traz aí pra gente reflexões sobre essas possibilidades de futuro do educador. E aí eu trouxe pra Jamara, né, falei assim, esse livro, Jamara, me inspirou muito, eu participei de um grupo de estudo sobre ele, e aí eu acho que pode trazer aí pra gente um norte pro nosso podcast. Sim. O que você achou, Jamara? Conta. Esse livro, ele fala muito sobre, que fala que nós, professores, nós somos essa geração da mudança, né, mas essa mudança, a gente só vivencia ela quando a gente passa por tudo isso que a gente já conversou até agora, né? Tudo acontece por meio da transformação. E assim, não é uma poesia, né, Carol? Porque às vezes a gente tá aqui falando e alguém possa estar pensando que assim, nossa, elas vivem ali, né, no fantástico mundo de Bob, e como eu já ouvi algumas vezes, né, Alice no País das Maravilhas, mas não é, né? É real. É real e toda transformação, ela é doída, né? Aquilo que faz a gente se movimentar, aquilo que causa mudanças e sendo feitas por nós ou não, é doído, né? Esse movimento de sala de aula, desse respeito, né? De entender que as crianças, elas fazem parte de tudo aquilo ali, que não é um recorte, né? Então, a gente não pode, como eu já vivi muitas vezes isso, mas eu não tinha essa percepção de que o que a gente faz com as crianças é como se fosse um recorte, é como se a sala de aula fosse só uma pequena parte do
dia dela, quando na realidade, tudo que a criança já fez no momento que ela acordou até o momento que ela foi dormir foi escola, né? Ela aprendeu, ela ensinou, ela estabeleceu conexões, ela vivenciou experiências, né? Desde a hora que ela acordou até o momento em que ela foi dormir. Então, assim, e a gente também, né? Então, durante o dia a gente vive pequenas experiências que quando a criança ela sai de casa para ir para a escola, a gente tem que entender que isso é uma continuidade também, né? Então, se em casa a criança ela tem a oportunidade de vivenciar experiências de pesquisa, de extrapolamento, né, de conteúdo, por exemplo, como que ela vai chegar na sala de aula e eu vou me colocar numa posição de que ela vai deixar guardado tudo aquilo ali que ela tem vivido e só eu vou falar, só eu vou ensinar e pelo contrário, eu falo muito para eles, eu aprendo muito com vocês, né? Então, vocês também me ensinam. Às vezes eu brinco com eles e falo, isso aí eu não sei. Aí eles falam, professora, sabe sim. Eu falo, não sei, gente. Até para mostrar para eles, e quando eu não sei mesmo, eu digo, eu não sei, né? E eles se sentem tão importantes, né? E engraçado que em algum momento eu poderia me sentir impotente por não saber aquilo ali. Mas hoje eu acho interessantíssimo e engraçadíssimo quando eu digo para eles, eu não sei. Que primeiro o olhar deles, quando eles vão me conhecer, é assim, gente, como que ela não sabe? E depois quando eles começam a perceber que eu não sei mesmo, e que em determinado momento ele vai saber mais do que eu, é nesse momento que as possibilidades vão surgindo, né? Então, e que a gente vai fazendo da nossa sala de aula, a gente vai vivendo ali um futuro que a gente estava conversando, né? É um futuro daqui 10 anos? Não, é um futuro amanhã. Né? Então, esse livro ele traz muito essa percepção de que nós precisamos nos colocar numa posição de que o futuro do professor, ele já é amanhã, né? E como a nossa profissão está diretamente ligada às crianças, então, o futuro das crianças também estão ligados a nós, né? Estão ligados a nós. Então, a gente precisa realmente virar essa chavezinha e entender que esse futuro, ele não é daqui 5, daqui 6, daqui 10 anos, né? O futuro é hoje, o futuro é isso aqui que a gente está fazendo. Né? E o futuro ele é amanhã, ele é segunda-feira quando a gente voltar para a nossa sala de aula, né? E a gente vivenciar todas essas experiências que às vezes funcionam, às vezes não também, né? Porque a gente tem esses desafios, né? Mas aí o que a gente faz? A gente repensa, a gente recria, a gente reestrutura tudo isso, né? Porque tudo isso que a gente vai vivendo em sala de aula é um laboratório. Né? Um laboratório que a gente vai experienciando aquilo ali e a gente vai vendo o que é que funciona, o que é que não funciona. E a gente leva isso para as crianças também, o que é que funcionou na nossa sala, o que é que não funcionou, né? Então, eu vivi já experiências há pouco tempo, inclusive, de espontaneamente uma criança colocar no fundo da sala uma caixinha. Deixe suas sugestões para melhorar as nossas aulas. Olha! Né? Então, assim, não partiu de mim, partiu de uma criança. E essa criança entendeu que ela faz sala de aula junto comigo e junto com as outras crianças também. E eles começaram no movimento, eles iam no fundo da sala e eu brigava, falava, gente, senta, o que você está fazendo? Só que sem entender o que estava acontecendo, né? E eles estavam ali, sugiro isso e isso, eu ainda não abri, porque ela disse que vai juntar tudo, dobrou os papeizinhos e vai me entregar depois. Mas isso eu já vou começar a ter uma visão do que eles entendem que é uma sala de aula melhorada também, né? Então, isso é futuro, porque antigamente, na nossa época, a gente podia viver esse tipo de situação em sala, Carol? A gente podia dar sugestões de como fazer uma sala de aula? Claro que não, né? E se a gente realmente não mudar a nossa postura e entender que o processo de transformação ele é doído, mas ele é gratificante e ele é significativo não só para mim, mas para as crianças também, a gente vai começar a abrir os nossos olhos e ter uma visão diferente do que é hoje fazer sala de aula, né? Então que o futuro que a gente vive e é o hoje, ele é completamente diferente do que era vivido na nossa época, né? Então, e as crianças trazem muito isso, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu muito comigo, de aluno dizer, nossa, na época da minha mãe, a minha mãe fala todos os dias que na época dela não era assim. Que na época dela não era desse jeito. Que eu não podia fazer isso, que eu não podia fazer aquilo. Então, eu já tive vários relatos, né? E aí eu falo pra eles, gente, é porque o que a gente tá fazendo hoje é revolucionário. Né? E eles adoram essa palavra, né? Tudo é revolucionário, né? Então, eu acredito muito que esse livro, ele traz muito essa visão pra gente, desse professor como gerador de mudança na sua geração, né? Isso é um pontapé inicial, né, que a gente quer dar para os nossos diálogos aqui, porque tem inúmeras possibilidades né, de caminhos que a gente pode seguir, né, aqui no nosso podcast, trazendo aí outras reflexões, pessoas que podem nos ajudar para
contribuir com essas reflexões juntos, né? E aí, você falou de família, né? Você falou aí de como as crianças participam, então a questão da participação, de família. A gente falou também de espaço, a gente tem falado de sala de aula, mas que sala de aula é essa? Isso, né, Jamara? Então, que local, que ambiente educativo é esse? Será que só dentro de 4 paredes que a gente pode realizar um processo educativo? Então, a gente tem inúmeras possibilidades também de espaços, né? O ambiente, ele traz aí muitas possibilidades de aprendizagem. Porque a sala de aula física, ela é uma referência, né, Carol? Mas a gente tem outros espaços, né? Então, pensar sobre isso é algo também que a gente vai trazer, né? E esse livro, ele traz também a palavra liberdade. Então, essa questão da liberdade, eu entendo muito como vinculado a protagonismo, autoria. Então, a gente se enxergar como autor desses processos. Então, ser protagonista realmente das nossas ações. E hoje tem todo um direcionamento, até na Base Nacional Curricular, né, sobre a importância do protagonismo das infâncias e da juventude, né, dentro da escola. E esse protagonismo, não tem como a gente pensar nesse protagonismo da criança, do jovem, e não pensar no nosso protagonismo como educador. A gente também tem que ter uma postura de ter domínio das nossas ações, reflexão sobre as nossas ações, não simplesmente fazer com que isso seja uma coisa mecânica, né? Ou então repetitiva, ou que você copie algo que já existe e faça sem reflexão, né? Fazer um planejamento sem que isso passe por uma reflexão sobre o contexto que você está vivendo com as crianças, com os jovens, o ambiente que você está propondo para que isso tudo aconteça. Então, essa autoria, eu também acredito que é algo fundamental. A gente já falou muito sobre isso, né, Jamara? Com certeza. Sobre essa questão de você ter consciência, ampliar a sua consciência de autor no processo. Isso, e de você se valorizar, né, Carol? E de se colocar numa posição de especialista, né? Você é especialista naquilo ali, né? Eu vejo muitos professores com essa dificuldade de se entenderem potentes e especialistas dentro daquilo que eles estão fazendo, né? Então, talvez seja muito, eu acredito que o que deu uma travada muito, né, nos professores seja isso, de não se colocarem nessa posição que a gente fala sempre, né? Eu até comentei com você uma vez de que sempre falando de crianças protagonistas, e depois eu comecei a pensar, gente, mas eu também sou protagonista, né? Olha tudo isso que eu faço. Sempre valorizando muito as crianças, e olha que interessante, né? Antigamente, o professor era o único que era valorizado, era o único que era o centro, né? E aí a gente começou a tirar muito, os professores transformadores, começaram a tirar muito isso e a entregar para as crianças esse protagonismo. E aí depois eu comecei a entrar em crise, porque eu sempre só pensando, né? Fazendo um planejamento e pensando, não, isso aqui vai protagonizar isso aqui. Meu aluno vai... E depois eu fiquei pensando, mas e eu? O que eu quero com esse planejamento, né? Eu também sou protagonista. Quando eu crio as minhas coisas também, né? Eu falo, nossa, isso aqui tá muito bom, né? Olha que coisa boa que eu fiz. Isso aqui tudo saiu da minha cabeça, gente. Então, é muito disso. E você não precisa ser o bambambam, o PhD, o maioral. Não, você só precisa ser um profissional, um professor sensível, né? De entender que, tá, eu tenho um planejamento pronto, mas o que daqui eu vou personalizar para minha sala de aula? Seja a minha sala de aula de referência, seja um espaço ao ar livre, seja um laboratório de ciências que as crianças adoram e elas se desenvolvem muito nesse espaço também, mas é o professor se colocar e dizer assim, eu sou muito bom no que eu faço, né? Eu sei o que eu tô fazendo, eu sou especialista naquilo. Qualquer pessoa que chegar para mim e me perguntar por que eu tô fazendo isso, eu vou saber explicar por quê, com embasamento teórico, com experiência vivida, com o que as crianças têm me trazido, com os relatos que as crianças têm me trazido todos os dias também. Então, eu também sou muito boa no que eu faço, eu também sou autora, eu também sou protagonista, né, daquilo dos meus fazeres diários ali também. E esse livro traz muito isso também.
Tem um outro que a gente está lendo também, que para mim foi uma frase incrível, que tudo que a gente faz em sala de aula em relação às crianças é um ponto de partida. O que a criança vai fazer com isso depois? Depois que a criança sai de sala de aula, que ela vai para casa dela, simplesmente ela esquece aquilo que ela viveu em sala de aula, porque aquilo ali não teve sentido e significado nenhum para ela, ou ela também vai para casa com uma inquietação ao ponto de dizer, não, eu vou pesquisar isso aqui, eu vou dar uma extrapolada, eu quero aprender isso aqui, né? Então, assim, quando a gente se coloca nessa posição também de que a sala de aula ela é uma experiência, né? Eu tenho, quando eu coloquei isso na minha cabeça, também nunca mais ninguém tirou, que a minha sala de aula ela é uma experiência, né? Então, se os meus alunos, eles saem da aula todos os dias, dizendo assim, Jamara, eu vou pesquisar isso aqui, eu vou fazer um mapa de aprendizagem, amanhã eu posso trazer para você ver, e ele chegar no outro dia com aquilo ali, com coisas que eu nunca nem passou pela minha cabeça, que aquilo poderia ser ensinado dentro daquele conteúdo, dentro daquele componente do componente curricular, para mim ali eu já ganhei, já foi para mim ali algo surpreendente e fantástico quando as crianças elas entendem que aquilo que elas estão vivendo é uma experiência. Hoje, quando você vai comprar um produto, você não compra o produto, você compra uma experiência, né? Hoje, os produtos que eles têm mais sucesso e são os mais vendidos são aqueles que têm todo um storytelling por trás, tem toda uma narrativa. E por que a minha sala de aula também, ela não pode ser vivenciada e dentro de uma narrativa? Por que o meu planejamento diário, ele não pode ser construído pensando na minha sala de aula e em todas as histórias que são contadas diariamente dentro dela por mim e pelas crianças, né? Por que eu não posso dar essa possibilidade das minhas aulas elas serem experiências ao ponto das crianças irem para casa e voltarem repletas de novas possibilidades, né? E de liberdade. Eu acho que isso é libertador, né? Quando a gente fala de um professor livre, eu acredito que é muito isso. É essa liberdade que eu tenho de criação, é a liberdade que eu dou para o meu aluno de criar também. Então, quando a gente fala de possibilidade, liberdade, futuro, tudo tá dentro disso que a gente conversou agora, né, Carol? Nada. E a gente vai chegar no momento aqui hoje da gente falar que tudo isso que foi falado, aí eu pergunto para vocês, um professor assim, um bom professor, ele vai ser substituído em algum momento de tudo isso que a gente tem vivido, dos avanços tecnológicos e de todas as coisas que a gente tem experienciado, diante disso que a Carol falou e diante disso que eu trouxe também, um bom professor, ele pode ser substituído, Carol? Nunca, Carol! Nunca, gente, nunca! Hoje a gente vê aí inteligência artificial, né, que traz também muitas possibilidades, mas dar esse sentido, esse significado, que foi o que você trouxe, né, para esse processo educativo que a gente vive, acho que só um ser humano consegue fazer, né? Então, informações conectadas ali, com uma inteligência artificial por trás, ela pode ter muitos benefícios, pode trazer muitos benefícios, rapidez, né, de busca de informação e tudo mais. Agora, dar esse sentido, esse significado, para que algo realmente toque, passe e transforme os indivíduos, os sujeitos que estão envolvidos, eu acho que só com esse papel do professor garantido ali. Sim. Né? E aí você falou de significado, de sentido, significado, ser algo significativo, né, que toque, que mova os sujeitos, né, e também dessa interdisciplinaridade, que é todo esse trabalho com abertura para o conhecimento, né? Porque o conhecimento não é fechado em gavetas, né, gente? Em cada disciplina eu falo de um assunto e aquilo é fechado dentro daquele espaço. Não, né? A gente sabe que o aprendizado, ele é um aprendizado de vida e tudo está conectado numa interdisciplinaridade muito grande. Então, quando as crianças percebem isso, também elas levam um susto, né? Tipo assim, nossa, mas você falou isso quando a gente estava falando de matemática, mas agora a gente aula de quê? Aula de geografia, vice em história. É aula de geografia, mas eu tô na aula de matemática. É tudo a mesma coisa, gente. É uma teia. É tudo a mesma coisa. E aí eu começo a desarticular dentro da minha sala essas
essas gavetinhas das disciplinas, né? Mostrando para eles que está tudo interligado. E aí eles mesmos começam daqui a pouco. Olha, a gente falou isso em história e está acontecendo também em língua portuguesa. Então, tá tudo misturado mesmo, tudo misturado. Tudo junto e misturado. Então, essa questão da interdisciplinaridade, para mim, é um ponto também essencial. Quando a gente pensar que o conhecimento não é segmentado. Então, quanto mais a gente puder trazer algo amplo e mostrar os contextos, que o contexto ele está nessa abrangência maior, né, que está ali o conhecimento. Eu não tenho algo segmentado, mas sim integrado. E ter essa visão dentro da escola, com as crianças, também é algo transformador, sim, né? Já que a gente está falando de professores transformadores. Isso. E aí, quando a gente traz, então, que ninguém substitui um bom professor, é justamente por conta de tudo isso que a gente tem falado aqui, né? A inteligência artificial, a tecnologia, é muito legal e a gente pode usar, sim, tanto para o nosso crescimento, a gente deve usar, inclusive, a gente precisa também se familiarizar, né, com essa educação midiática primeiro para nós e depois como que a gente vai gerenciar todas essas informações que as crianças trazem todos os dias, né? Então, quando a gente fala que ninguém substitui um bom professor, é porque as informações e porque a inteligência artificial, elas não são imbuídas daquilo que é inerente ao ser humano, que é o quê? A sensibilidade, né, que são os sentimentos. Então, um bom professor, quando a gente coloca sensibilidade e sentimento naquilo que a gente está fazendo, não tem para ninguém. Então, meu querido, você que é um bom professor não é substituível, pode ficar tranquilo, viu? Isso mesmo. E a gente quer trazer aqui, para ampliar nossa conversa, várias outras pessoas profissionais aí que atuam de forma diferenciada, né, no nosso contexto. E aí a gente poder fazer essas interações com eles, né? Trazer para vocês aqui pra gente poder conversar, dialogar. E aí a gente vai falar menos, né, Jamara? A gente vai falar menos porque quem me conhece sabe que eu falo demais. É por isso que a gente, inclusive, fez um podcast, né, Carol? Isso, porque a gente fala tanto que a gente falou que ferramenta hoje em dia a gente pode usar para falar para mais pessoas, porque a gente já não tava mais se aguentando. Aí a gente tá falando com vocês agora também, viu, gente? Isso, tá vendo que foi um processo de aprendizagem, né, E eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse podcast que a gente tá gravando aqui hoje, nós já fizemos vários, né, Carol? Eu vivo brincando com a Carol que se a gente fosse gravar tudo que a gente já conversou, a gente teria podcast aí pelo menos por uns 6 meses, né? Mas eu acredito muito nessa troca que a gente faz, eu acredito muito nisso que a gente vive hoje, né? Essa parceria que a gente tem, que já não é de agora, mas que foi se fortalecendo, né? Com o passar dos anos, eu acredito muito nisso que a gente faz e eu acredito muito na potência de todos os professores e tudo que eles podem fazer. E o que a gente puder fazer, né, Carol, para contribuir, para que você encontre possibilidades e para que você viva uma liberdade também, lógico, dentro ali do que pode ser feito, né? A gente não faz nada, né, Carol? A gente não faz nada que a gente não pode fazer, a gente não faz nada que desobriga a gente de qualquer outra obrigação que a gente tenha no nosso dia a dia, mas quando a gente entende que é sobre algo muito maior, tudo isso que a gente faz em algum momento tem uma leveza muito grande, né? Então, eu acredito muito nisso que a gente tem vivido agora, em tudo que a gente vai viver, em todas as pessoas que vão estar aqui, que vão falar mais do que a gente, com certeza, né, Carol? Agora você falou de uma coisa também importante, que é a ética. A ética, né, Jamara? A gente trabalha com essa questão ética, estética, né, do nosso dia a dia. Então a gente preza por isso, né? A gente olha como a gente organizou nosso ambiente, né? A gente colocou coisas significativas para nós. Sim. E a gente tem aqui também essa postura ética, né? Então, nada que a gente pense, a gente pode até pensar em além, né? A gente sempre pensa em além, agora a gente tem esse movimento dentro da gente, né? De querer ir além, mas a gente sabe que precisamos ter esses cuidados, né? Éticos aí, estéticos dentro do nosso ambiente de trabalho, né, trabalho, Carol? E também onde a gente estiver, porque tudo isso constrói né, nossas possibilidades. Então, esse equilíbrio a gente quer trazer também para vocês, mas
ampliar as possibilidades, Com né? certeza. Com diálogo, com muitas reflexões, com muitas parcerias, Isso. né? E eu acho que vocês podem aguardar aí muita coisa boa desse nosso movimento, dessa nossa parceria. Que vai chegar, né, gente? E entendam, assim, que no lugar em que você está hoje, né, se você tiver a possibilidade de ter liberdade, né, Carol, para fazer a sua sala de aula junto com os seus alunos, aproveite as oportunidades, porque vocês vão ver que é algo que te transforma e transforma de dentro para fora e de fora para dentro também. Então, tudo que a gente tem vivido hoje, em algum momento, a gente entende que é desafiador, mas que, como a gente falou, não tem mais como a gente voltar, Não né, Carol? tem como Daqui, voltar mais atrás. como diz os coaches, né, foguete não tem ré. Isso mesmo. Vamos repetir, gente. Nada substitui um bom professor. Nada. E esse futuro é agora. Esse futuro é agora. E você que já tem aí esse movimento dentro de você, que você quer transformar, você quer trazer uma realidade mais significativa, criativa, né, participativa para o seu ambiente escolar, para o seu ambiente educativo, vem com a gente, continue aqui com a gente, que a gente agora, né, tem o Pod Prof para poder inspirar, né, e fazer você se impulsionar aí também nesse movimento. Isso. E agora é hora da propaganda, né, Carol? Isso. Siga a gente nas nossas redes sociais, no YouTube, né, no canal do YouTube, no nosso Instagram também, para você poder acompanhar aí de perto as nossas novidades, tudo aquilo que a gente tem feito, e pra gente fazer partilhas também, porque a gente acredita muito nisso, né? Nós vamos fazer isso aqui junto com vocês também. Então vem, curte, compartilha, coraçãozinho, comenta, arrasta pra cima, comenta e vem com a gente. Isso. Obrigada, gente. Obrigada. Carol, foi ótimo. Foi ótimo. Obrigada. Foi ótimo estar com você. Ah, legal. Isso aí a gente ia cortar, né? Bacana. O negócio tá preso. Olha aqui. No final, prendeu. Pode.